A interpretação de nossa realidade em cima de padrões que não são os nossos serve apenas para nos tornar ainda mais desconhecidos, ainda menos livres, ainda mais solitários. Disse Gabriel Garcia Marques em 1982, na Academia Sueca, na frente de vários europeus, acusando-os com toque, claro, de continuar vendo os americanos como os enxergavam no período da colonização. O que temos para hoje, Sanchos e Dulcinéias? Eu sou a Larissa Bertolino, você está no canal Uma Garota Quixotesca, onde nós tratamos de literatura, sempre partindo de temáticas, pressupostos, ideias que saiam do nosso queridíssimo Dom Quixote de La Mancha. E mais especificamente, você se encontra na primeira resenha de outubro de 2023. Algumas coisas ficaram um pouco atrasadas por aqui. Nesta semana nós continuaremos com os vídeos que faltam. Vamos voltar. Nosso episódio da jornada de leitura conjunta do Jogo da Amarelinha não sai essa segunda, e seguindo terça, quarta, nós voltamos com vídeos todos os dias bem direitinho. No início deste ano, nós lemos juntos 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, na primeira jornada de leitura conjunta de 2023. Este livro que é o marco do boom latino-americano e um dos ícones do realismo mágico. Hoje, dentro de um tempo adequado, destacando as principais características técnicas, culturais, literárias e da minha leitura afetiva desse livro, tentando mostrar por que você, especialmente se for pernambucano, deveria ler 100 Anos de Solidão. A primeira delas é que esse livro não é só modinha ou best-seller. Ele, de fato, é inovador e possui qualidade. Por isso que impactou a América e a Europa. Precisamos lembrar que, durante as décadas de 60 e 70, ocorreu o auge do boom latino-americano. Movimento que uniu autores como Gabriel Garcia Marques, Mário Vargas Llosa, Julio Cortázar em suas inovações literárias. Talvez a mais chamativa delas, o realismo mágico, já apresentado por Alejo Carpentier. O boom reoxigenou, portanto, a literatura hispano e latino-americana em todo o mundo, e justamente 100 Anos de Solidão e Rayuela são os dois livros mais icônicos desse movimento. Digamos que 100 Anos de Solidão se destacaria nesse período por 5 aspectos. Seu estilo inovador, apresenta uma prosa rica e poética, cheios de metáforas e imagens inovadoras. É um livro bastante visual. A complexidade narrativa que desafia a linearidade, conta com uma teia de tramas, de tempo, de histórias interligadas, mas com uma abordagem profunda, nada superficial. A intertextualidade, unindo ali vários elementos do folclore, narrativas latino-americanas, obras europeias, da mitologia greco-latina, bíblica, entre outros. O famoso realismo mágico, já citado, que apresenta esse sobrenatural híbrido com a realidade e que é clássica e singular na América Latina. E, por fim, crítica social e política, com a exploração de temas como violência, a instabilidade política vindo desse lugar pós-colonial em busca de identidade, mas que não se limita a um livro de história ou um livro que perpassa a história de um lugar, mas que através de diversos simbolismos propõe uma identificação com o leitor que compartilha essa história, porque há pontos que apenas o latino-americano poderia perceber, e de modo inconsciente. Mas lembre-se, literatura é como eu conto a história, e não necessariamente sobre o que é a história. E nisto, o Gabriel Garcia Marques é um gênio, porque contando a história de várias gerações de uma família, ele conta a história da Colômbia, da América Latina, do indivíduo pós-moderno e do humano nas suas mais distintas solidões. Quando recebeu o Nobel de Literatura, o Gabriel Garcia Marques mencionou por que a originalidade nos foi tão agraciada prontamente na literatura, tão desconfiada nos foi negada em nossas difíceis tentativas de mudanças sociais. É muito clara, muito evidente a crítica, a reflexão que ele faz sobre o lugar ou a percepção sobre a Latinoamérica, sobre a América Latina pelo viés, pelo olhar dos norte-americanos e dos europeus. 100 Anos de Solidão é muito categórico deste lugar de reflexão, justamente porque houve aqueles que criticaram o Gabo na sua produção por ser universalista demais, que ele deveria ser mais latino-americano, enquanto que, por outro lado, haviam críticas do contrário, de que ele estava sendo muito autóctone, que ele falava demais da América Latina, que deveria alçar para uma universalidade no seu texto.
100 anos de solidão, no final das contas, deixa claro que desmembrar lugar e pessoa em sua identidade não é possível de fazê-lo, especialmente porque ele narrará a origem da família Buendia, uma jornada que inicia com um casal de primos, Úrsula Guarán e José Arcadio Buendia, como eles formam sua família fundando a cidade de Macondo, um lugar profético e especial. E como há um presságio ruim neste lugar devido ao incesto protagonizado por este casal. Das 4 a 7 gerações buendias que se destacarão na obra, será possível encontrar diversos modos de paixões proibidas e genuínas, ao mesmo tempo que paixões puras, realismo mágico, revoluções e muita solidão e esquecimento. José Arcadio e Úrsula Buendia terão 3 filhos, Aureliano, Amaranta e José Arcadio. O pai, que é obcecado pela alquimia, acabará se distanciando da família, alçando a grande figura materna, Úrsula, ao protagonismo. Ela que coordenará essa família, como muitas das mulheres fortes dessa história, contrastando com os homens que duelam entre a loucura e o ímpeto, contra a inércia. Chegando à fase adulta, os 3 filhos buscarão poder, riqueza, amor pleno, cada um à sua maneira, através da guerra, da exploração e da negação do eu. Amaranta, a única filha, comandará a família junto com a mãe. Aureliano vira talvez o mais icônico personagem do livro, o Coronel Aureliano Buendia, que se envolverá em políticas de revoluções, buscando mudar a realidade de Macondo, que é bem cíclica, e a cada nova revolta, novo poder ou novo personagem singular alterará os rumos da família. Ele é o eixo sobre o qual giram vários novos personagens que aparecerão na trama, como seus 17 filhos, todos chamados Aureliano. Mas apesar dele ser um grande protagonista, seus irmãos não ficam aquém. Os 3 filhos do casal fundador são extremamente icônicos. Cada personagem dessa família é detentor de alguma característica mágica, porém que é vista como algo simplesmente real e que poderia dialogar de fato com o cotidiano latino-americano, como as tatuagens vivas do José Arcadio, ou a Remédios, que é assunta aos céus, as amantes que geram dinheiro tal qual uma galinha dos ovos de ouro. E não se preocupe, falando isso eu não estou dando nenhum spoiler. Essas menções não são nem 1/5, 1/10 do que você pode experimentar com 100 anos de solidão. A linguagem desse livro é algo extremamente importante. Ele desafia as convenções narrativas da literatura europeia e latino-americana também. Por mais que na oralidade cotidiana da América Latina, relatos como de um incesto nasceriam monstros fossem extremamente comum, numa estrutura escrita de modo bastante elaborado, ainda não se havia visto nessas dimensões. Esse tipo de discurso era totalmente oral. No início da sua fala do Nobel, Garcia Marques destaca os primeiros relatos da colonização, onde os navegadores mencionavam os homens que teriam caudas gigantes, a lenda do Eldorado, mas ele destaca como, com o passar do tempo, mesmo com a independência da coroa espanhola, a loucura daqueles europeus continuava contaminando os americanos. E a obstinação do nosso povo, talvez representado especialmente nas figuras femininas dessa obra, continuam sendo confundidas por esses moradores do outro lado do oceano como lendas. Continuamos por aqui achando que misturar manga com leite é gerar veneno. Temos que uma estátua é a representação de um personagem histórico quando na verdade é de outro. O nosso conhecimento científico ainda possui bases e muitos traços místicos. E no livro, essa realidade latino-americana vai sendo perpassada contra cada trechinho de mágica da narrativa. Além da profecia do casal, um ponto de realismo mágico extremamente importante para o desenvolver da história seja a epidemia de insônia, como cada revolução, na verdade, está se relacionando com ela. Porque vem geração, vai geração, é necessário que se rememore que o coronel Aureliano Buendia tente decifrar os manuscritos do cigano Melquíades para entender o futuro e o presente da sua família. O livro começa com o coronel Aureliano, com o final dele, retoma sua história desde a infância com a origem com seus pais até o final da sua existência com o seu último descendente, digamos assim. A grande questão é se os primos Úrsula
e José Arcádio se casaram e nasceria no final uma criança com rabo de porco, e não foi esta criança nenhum dos seus 3 filhos, e se passam mais de 4 gerações sem essa criança aparecer, essa apreensão por uma catástrofe iminente nos mostra personagens fortes ao mesmo tempo que a família vai decaindo. Não é a criança amaldiçoada necessariamente que é o final dessa família, mas o processo de decadência em si. A casa, talvez o seu espaço mais íntimo e Macondo, também decai junto com eles. Vemos José Arcádio Buendia sucumbir às promessas da alquimia, Amaranta sucumbir à negação do próprio amor, Fernanda à finitude de sua aparência e de suas carências, o coronel à busca dos seus ideais, Úrsula, a matriarca, sucumbe, ainda que com muita dignidade, à tentativa de manter o nome Buendia de pé. Por mais que tratemos aqui de uma família, todos eles individualmente travam suas lutas contra a solidão, até chegar ao grande colapso. Cada um ao seu modo. Muitos personagens, por exemplo, repetem nomes. Temos mais de uma Úrsula, mais de um José Arcádio, mais de um Aureliano, mostrando que os erros se repetem na história dos Buendia e da América Latina, até chegar ao grande colapso. 100 anos de solidão, sem sombra de dúvidas, é uma grande alegoria da América Latina. Com ele, Gabriel Garcia Marques mostra que, por mais seja bela a literatura, a realidade não é de papel. Para denunciar as realidades nas solidões da ditadura na Nicarágua, no Chile e no El Salvador, algumas delas perduram há muito mais de 100 anos. Cabe chegar à conclusão, no final das contas, que os poetas têm usado pouco a sua imaginação, não por falta de capacidade, não por incompetência, mas por falta de meios que a tornem mais vivas, mais reais. Falta de modo de alterar os fatos da nossa triste realidade latino-americana. Esta era a nossa grande solidão. Países ricos, cultural e humanamente falando, mas que estavam sucumbindo à barbárie. Isso estará repleto no seu texto, ainda que não se mencionem países específicos. No seu discurso do Nobel, ele demonstra como a solidão precisava ser combatida com solidariedade de atos concretos. A dor de agora era o resultado de iniquidades e amarguras caladas. A solidão da América Latina a sentenciaria a uma eterna vivência entre a cruz e a espada. Mas nada disso, nem a mais bruta das solidões, seria capaz de deixar a morte acima da vida. A cada geração terminada do Buendia se apresenta uma perspectiva literária que transcende as fronteiras culturais, que nos incomoda sobre nossas realidades culturais, identitárias, existenciais. Não precisa ser colombiano para sentir isso. É algo que nós aqui de Pernambuco, nordestinos, brasileiros, sabemos muito bem o que é. Nos assemelhamos à diversidade cultural e a um realismo mágico nas manifestações próprias da cultura do nosso estado. O realismo mágico de Gabriel Garcia Marques aproxima povos com experiências históricas similares, mas especialmente tem um histórico de resistência e luta pelo povo. Isso é o que tem de sobra em Pernambuco. Por isso que eu estou batendo tanto nessa tecla. Um pernambucano não pode passar ileso, não pode deixar de ler 100 Anos de Solidão. Esse livro tem muito a ofertar, tem muito a encantar. Mas literária, histórica, cultural, metafisicamente, é a mais completa resposta do Gabriel Garcia Marques a uma inquietação do William Faulkner, que o colombiano deixa bem explícito no seu discurso. A forma como ele aborda a solidão neste seu texto é o expresso grito do artista dizendo: eu me recuso a aceitar o fim da humanidade. Tal qual Úrsula Amaranta e o coronel Aureliano Buendia, e a todas as grandes expressões literárias da América Latina. Eu me recuso a aceitar o fim da humanidade. Então é isso, meus queridos cavaleiros andantes. Essa resenha acabei sem trazer muitos detalhes técnicos sobre a obra, porque nós temos toda uma jornada de leitura conjunta aqui para entrar em mais detalhes, e ficou mais um comentário, um manifesto de por que essa obra precisa ser lida, por que essa obra é importante para a América Latina. Como nós brasileiros, nordestinos, pernambucanos, precisamos nos enxergar mais como latino-americanos. Eu acabei me prendendo muito, ficando muito no discurso do Gabriel Garcia Marques quando recebeu o Nobel, porque essas palavras estão fervilhando e reverberando na minha mente muito durante essas últimas semanas. De 1.500 ou melhor, de 100 leituras diversas, qual é a que tem ficado fervilhando na sua cabeça? Qual é a que tem te marcado tanto quanto 100 Anos de Solidão
tem marcado a mim. Me conta aqui embaixo. A gente continua se vendo nos próximos dias dessa semana para voltar à nossa trilha, ao nosso cronograma normal de vídeos. Vamos falar em mais de um vídeo aqui sobre a Bienal do Livro que está acontecendo aqui em Recife, que possamos sair da biblioteca e ver muito além dos manhãs de venda.